Essa noite nesse baile eu quero me arrebentar. O balanço que eu danço, não canso, pode apostar. Pode entrar a madrugada só tocando o maneirão. O gaiteiro morrentes do gauchão. O gauchão aqui tem fama por toda esta... 9h53, já estamos em live também, né? Em formato de live na página da Rádio Cultura no Facebook. Estamos ao vivo, um abraço para todo mundo no Facebook. Olha, e não param de chegar mensagens aqui no 3252-1144. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. E agora quem tem voz e quem tem vez aqui na Rádio Cultura e no Show da Manhã é meu grande amigo de longa data, um conhecedor nato da nossa comunidade, foi vereador, foi candidato a prefeito, um grande legislador. E digo, o legislativo sente falta, né, de figuras, de pessoas como meu grande amigo, advogado gabaritado da área jurídica do nosso município, doutor Conrado Hernani Bento Neto. Satisfação enorme, seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Tenho a minha vez e a minha voz aqui no teu programa. Para mim é uma grande satisfação, uma alegria muito grande te rever os funcionários aqui da emissora, essa emissora que tanta informação leva para a nossa população e tanta oportunidade dá para as pessoas. Parabéns, eu não tinha visto esse perfil ainda de comunicação, mas é muito bom, muito importante que o cidadão que está lá na ponta, na sua casa, não seja só ouvinte. Ele tem a voz e tem a vez e tu oportuniza isso. Parabéns. Estou à tua disposição. Muito obrigado, doutor. Minha admiração pela sua pessoa, pelo seu trabalho. E, doutor, quando eu conversei e convidei o doutor para a entrevista, ele perguntou qual o assunto, Marcelo. Eu digo, olha, variados os assuntos, porque o doutor é um conhecedor vasto de diversos campos. Primeiro eu pergunto, como é que está a vida, doutor? Muito trabalho, muito serviço. Como é que está o doutor Conrado Hernani Bento Neto? Marcelo, na minha verdade, só me cabe agradecer pelas oportunidades que eu tive e tenho na vida, porque, felizmente, nós temos tido aí uma vida longa, com problemas que todos nós estamos enfrentando, mas saindo dessas circunstâncias todas com bastante galhardia, com bastante vontade de seguir em frente na vida que nós temos. Trabalho, nós temos sempre, sim. Lamentavelmente, o judiciário está desativado no momento em função das enchentes. Nós tivemos a pandemia, tivemos uma série de problemas. Mas são questões estruturais, questões decorrentes de problemas que são de força maior e que a profissão é muito afetada por essas questões também. Mas a vida segue em frente, só agradecer, só se esforçar para ser colaborativo com a nossa comunidade, meu amigo. Tá certo. Doutor, uma explanação, uma opinião em relação a esses eventos que têm ocorrido aí no nosso Brasil, no nosso Rio Grande do Sul. Tivemos uma forte pandemia, um afeto total, e agora as enchentes, as chuvas que estão afetando o nosso estado. O que isso representa, doutor Conrado Hernani Bento Neto? Ele representa, em primeiro lugar, uma tragédia extraordinária, com consequências econômicas e pessoais de uma maneira fantástica. Mas ela representa, me parece, que nós temos que tomar uma consciência muito grande na questão de que qualquer atitude que se tome em relação ao meio ambiente, Marcelo, qualquer pedacinho de papel que se jogue no chão, qualquer lixo que se jogue na calçada, qualquer árvore que se corte na encosta de um arroio, ela pode transformar de forma catastrófica no meio ambiente que nós vivemos. Ou seja, existe a teoria do caos que diz o seguinte: o suave voo de uma borboleta pode causar um furacão em qualquer parte do planeta. Ou seja, a humanidade, de uma forma geral, global, no mundo inteiro, afetando a natureza, está causando o que nós estamos sentindo. Tu veja as grandes hidrelétricas que estão sendo construídas mundo afora, as grandes megalópolis que interferem, embora não se tenha consciência, na rotação da Terra, na posição da Terra em relação à sua rotação, em relação ao Sol. Isso tudo vai alterando os polos com o aquecimento global já se desfazendo, os polos, as calotas polares. Então, o aquecimento global ele é uma realidade e cada um e todos nós colaboramos com os automóveis que dirigimos, com o lixo que produzimos e, com todo respeito a cada um que me ouve, cada um tem que tomar consciência de que nós temos que, de uma forma definitiva, nos preocuparmos com esse planeta Terra, porque senão nós vamos morrer no meio do lixo, no meio da poluição que nós causamos
e deixaremos um país, um planeta totalmente destroçado para as futuras gerações. As questões industriais, as questões pessoais, as questões que todos nós, de uma forma ou de outra, colaboramos para o que está acontecendo. Quanto às consequências, elas são decorrentes de quê? Do assoreamento dos rios, aqui na nossa região. Por quê? Porque os rios vão assoreando, vão perdendo a sua profundidade, e quando vêm as enxurradas, as águas se espalham. Então tem essa questão do grande volume de precipitações, todos comentam, ou pelo menos o pessoal da questão mais analítica dessa situação, e o aquecimento global, produzido pelo quê? Pelos sem fim de gases que nós produzimos aí nos automóveis, indústrias, e assim por diante. Desmatamento nas encostas dos arroios, dos rios. Não sei qual é o tempo que eu tenho, mas eu tomava água aqui nas sangas no entorno da cidade. Nós estamos numa micro-região. Eu tomava água, pescava lambari, pescava jundiazinho, todas essas sangas aqui no entorno da cidade, hoje são todas esgoto de céu aberto. Então, por quê? Por descuido de cada um e de todos nós, e das administrações também. Então, não tem tido, nesse curto espaço de tempo, eu estou falando isso aí numa escala de 50 anos, 60 anos, e a humanidade tem milênios de anos, mas num piscar de olhos na perspectiva de existência da humanidade, o mundo mudou de uma forma drástica. E tu vê a evolução da agricultura, das indústrias, promove uma mudança no planeta de uma forma fantástica. Tu imagina uma hidrelétrica como a Itaipu, das Três Gargantas na China, e assim por diante, com volume de água se acumulando numa esfera que é nosso planeta Terra. É lógico que há um desequilíbrio no movimento terrestre em função de tudo isso que está acontecendo, tanto no equilíbrio na rotação como no equilíbrio ambiental. É uma matéria muito complexa, mas ela é fundamental para que a humanidade se preocupe com as futuras gerações, Marcelo. Com certeza, doutor. O principal é a vida do ser humano. Infelizmente, perdemos vidas agora decorrentes das chuvas, da enchente no Rio Grande do Sul. Perdemos vidas humanas, animais, né? Depois a gente vai para uma outra esfera, a perda de casas, de imóveis, né? Enfim, aí é também outro assunto muito triste. E eu quero, aqui em Canguçu nós tivemos a perda da agricultura, principalmente na questão da soja, e claro, primeiro a vida humana, mas em decorrência de tudo isso, né, doutor, tendo a sequência de vida, a sequência de humanidade, reflexos econômicos poderemos ter pela frente, doutor Conrado? Com certeza, na vida não há recompensas nem castigos. Ou nós somamos o que nós temos, e se nós não podemos somar, evidentemente nós teremos perdas. Veja bem, nós temos aí no estado do Rio Grande do Sul indústrias sendo devastadas. Nós temos aí no estado do Rio Grande do Sul produções agrícolas sendo dizimadas. Nós temos produções aí, gado na área leiteira, na área da pecuária, com prejuízo monumental. Nós viemos também, Marcelo, claro, essa pessoa não se dá conta, mas nós temos que fazer a conta na ponta do lápis das perdas da pandemia. Nós temos uma defasagem extraordinária na nossa economia em função da pandemia. Foi um problema que afetou o sistema público e o sistema privado, que está refletindo, no momento, ainda com reflexos que virão mais adiante ainda. E temos agora toda essa tragédia das enchentes. Logicamente, nós teremos problemas gravíssimos em termos de vida particular, das pessoas que terão que reconstruir as suas vidas, os seus imóveis, os seus negócios, os empregados que perdem seus postos de trabalho, o poder público que perde arrecadação. Então, nós teremos tempos difíceis pela frente, com toda a certeza. E é bom que nós tenhamos sempre a cautela de termos poupanças quando pudermos fazê-las, para que nós sempre tenhamos a garantia para o dia de amanhã. Isso é uma educação que nós temos que ter para que nós possamos, então, enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Quem pode, que faça poupança. Mas nós teremos
Grandes problemas na área do trabalho, grandes problemas que eu estou vendo com futuras eleições que nós temos pela frente, para os prefeitos de atuais e futuros. Por quê? Porque a arrecadação diminui e os problemas estão aí para serem resolvidos, solucionados. E todos nós vamos querer soluções. Tu vê, são 90% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul afetados de maneira extraordinariamente ruinosa. O estado também, com toda a sua estrutura, afetado de uma maneira nunca vista, um caso pós-guerra, ou ainda estamos em guerra. E tudo isso terá que ter um esforço muito grande para recuperar tudo que foi perdido. Mas o que é necessário para essa recuperação, ninguém se engane, ninguém se iluda, é o dinheiro para poder refazer o que foi destruído. Então, lamentavelmente, com preocupação, mas com muita esperança, eu vejo que nós teremos tempos difíceis pela frente como nunca tivemos, nesses tempos modernos, porque nós temos que nos dar conta que, pouco tempo atrás, o Estado não tinha as condições que tem hoje, não tinha tecnologia, não tinha toda uma estrutura que é capaz de, em curto espaço de tempo, tendo um sistema climático que nos favoreça, através do agronegócio, através das nossas indústrias, de alavancarmos as riquezas que precisamos. Mas precisamos de condições climáticas. Espero que essas não se repitam como estão acontecendo agora, porque senão a desgraça estará em nosso meio de uma forma muito longa e preocupante. Então, nós temos momentos difíceis, sim. Eu alerto, digo, não queiram trazer e esperar do poder público milagres, porque não existe. Porque é muito difícil um cidadão eleito, seja do município que for, do estado do Rio Grande do Sul, ou o próprio governador eleito, ter uma bola de cristal para prever uma situação como essa e ter também um baú de soluções para, num passe de mágica, resolver o que aconteceu. Nós estamos num problema gravíssimo. Tu falavas há pouco na cidade de São Lourenço Sul, está há 23 dias embaixo d'água. Grande parte da cidade. Porto Alegre está há 23 dias no seu coração. O centro administrativo, o centro de Porto Alegre embaixo d'água. Então, tu vê, tu é uma pessoa que acompanha os esportes e participa, locutor, extraordinário, tu vê como é a situação do futebol. Só para colocar as coisas como são. Estamos tudo paralisado. O Estado engessado, o Poder Judiciário engessado, não funciona em função das enchentes, de modo que a situação é gravíssima, assim, como se fosse uma guerra mesmo. Né? É uma situação muito preocupante, segue muito preocupante, além de triste, gravíssima e preocupante, né, doutor? Com certeza. Doutor, sempre lhe admirei e lhe admiro porque o senhor sempre teve a sua postura, o senhor nunca fugiu da raia em termos de qualquer tipo de debate, muito inteligente, estudioso, né? E é um grande mérito. Obrigado, meu. O senhor foi vereador muitos anos, foi inclusive vereador mais votado em um pleito eleitoral aqui no município de Canguçu, foi presidente da Câmara de Vereadores, tem um grande trabalho, um grande legado no Legislativo Municipal. Eu queria a sua opinião sobre a conjuntura atual da Câmara de Vereadores, como é que o senhor está enxergando, né, agora que o senhor está no outro lado, né, já contribuiu demais com o nosso município na questão política, como é que o senhor está enxergando, analisando a atuação do nosso legislativo atualmente, doutor? Marcelo, essa questão tem que ser analisada de uma forma ampla. A questão eleitoral ela se decide com o voto. Ela se decide através do sistema eleitoral que os mais votados são os eleitos. No entanto, nós temos que ver, sobre a questão prática, que mais difícil do que cumprir um dever é conhecer o dever a cumprir. Não adianta eu chegar aqui na Rádio Liberdade, desculpa, uma gafe muito grande, perdão, na Rádio Cultura, e o senhor... O senhor tem comentário lá na Rádio, Rádio Liberdade, então, são nossos amigos, nossos irmãos. Claro. Meu amigo, então, se tu me entregares a Rádio Cultura aqui para eu administrar ou até o microfone, eu não teria a capacidade de fazer o que tu fazes e que a administração aqui também, com muita qualidade, exerce diariamente. E assim se estabelece em qualquer setor da vida. Mais difícil do que cumprir um dever é conhecer o dever a cumprir. Então, a Câmara de Vereadores ela tem a função precípua de legislar. E, em um segundo momento, ela tem uma função fiscalizatória.
E para que as pessoas exerçam com qualidade a sua atividade, elas têm que conhecer todo um sistema legal, todas as atribuições de uma Câmara de Vereadores, todo o corpo de leis que nós temos no município e a realidade do nosso existencial das pessoas em todos os recantos do território municipal, para poder fazer as indicações, poder pedir as soluções dos problemas. Então, é uma tarefa muito difícil. E o que eu posso dizer é o seguinte: quem faz o que pode não é obrigado a mais. O povo elege. E as pessoas, dentro da sua capacidade, elas exercem as suas funções. Evidentemente que o ideal seria que nós tivéssemos uma composição da Câmara com algumas pessoas com conhecimento jurídico. Não quero aqui puxar a brasa para a minha profissão, mas como é do caráter do poder a questão legislativa, ela tem toda um arcabouço de conhecimentos necessários para que a pessoa possa fazer um projeto de lei, saiba qual o projeto de lei que ela possa propor e tenha toda uma visão complexa de Constituição Federal, Constituição Estadual, legislação municipal. É um assunto complexo e que nós, claro, temos assessor jurídico na Câmara, temos assessores, mas muito bom, eu digo por isso que eu tive alguma facilidade em legislar, porque eu venho da área jurídica. Então, eu vejo a Câmara com muito respeito, porque são pessoas que se dedicam e se dispõem a participar de um pleito eleitoral que é muito difícil e, ao mesmo tempo, elogiável, Marcelo. Apesar das críticas que recebem, é um trabalho muito árduo, é um trabalho desgastante. A pessoa perde a identidade, Marcelo. Se tu fores eleito vereador, espero que sejas, tu deixarás de ser o Marcelo, tu serás o vereador. Ninguém mais vai te tratar como Marcelo. Tu perdes a tua identidade. O prefeito não é mais o prefeito A ou B ou C, ele passa a ser o prefeito. Então, é uma situação que é praticamente uma perda de identidade que se tem e se assume uma nova identidade em sendo um legislador ou um chefe do Poder Executivo. Onde tu chegares, ninguém mais vai querer saber das questões pessoais que tu tens. Muda completamente a perspectiva, a ótica de abordagem das comunicações que as pessoas têm em relação à tua pessoa. A não ser os mais íntimos, quando te abordarem, vereador, a pessoa perde a identidade. Então, isso gera, sim, problemas familiares, gera uma mudança de comportamento do legislador, que ele, logicamente, por um dever cívico, se coloca à disposição da sua comunidade para bem representá-la e faz o que pode. Então, eu digo aqui, com muito respeito à Câmara de Vereadores, que as pessoas são honestas, as pessoas que não fazem coisas erradas, são honestas, são pessoas que se dedicam de corpo e alma às suas atividades, merecem um respeito e elogio. Se não fazem tudo como deveriam ser feito, mesmo assim merecem o respeito. Por quê? Porque são honestas. Fazem o que pode de acordo com a vontade do eleitor. O eleitor escolheu e a pessoa vai ali representar a nossa comunidade, o país, o Estado, de acordo com o processo eleitoral. Eu tenho um grande respeito, digo, porque sofri, tive grandes alegrias, mas um sofrimento permanente durante 16 anos. Quando a pessoa sai do exercício do mandato, se sente livre daquele peso que teve sobre si. Parece que não é assim, mas é. Porque existem muitas injustiças, muitas acusações, muita generalização. Acontece um problema com o vereador lá em Rondônia, de desonestidade, aquilo parece que é atribuído aos daqui também. Um prefeito é condenado lá adiante, os políticos são todos sem vergonha, são desonestos. Isso. É o que o senhor falar, não é assim? Na realidade, estou falando português claro aqui. Então, esse fardo é um fardo grande, sabe? É uma honra, claro que sim. É um sentido para quem exerce o cargo de compromisso com a sua comunidade, sim. As pessoas fazem o que pode. De modo que, resumidamente, eu tenho respeito, admiração e não posso desfazer do nosso legislativo, porque aqui nós não temos corrupção, pelo que se saiba. Então, temos problemas de divergências, sim. Temos problemas de não aceitação de uma série de situações que são impostas a nós, sim. Mas só quem exerce o poder
é que tem esse fardo. Agrada a um, desagrada a outros, mas, no geral, sendo honestos, me parece que merece o meu respeito e o respeito da comunidade. Sente saudade, sente falta do legislativo, doutor? Sinceramente, não. Não? Não, porque como te falo, quando tu sai, Sim. quando tu sai da atividade, tu sente aquela liberdade. Eu hoje em dia não sou tratado como vereador, alguns ainda me chamam como sendo. Sempre será vereador. Né? Mas quando tu chegares numa festa, Sim. tu não tem mais festa para ti. Não terás mais festa para ti, Marcelo. O ambiente que tu chegares, tu perdeu a tua identidade. Isso não é tão fácil de compreender. É uma honra, sim, mas é um fardo muito grande. Eu só tenho a agradecer pelas oportunidades que tive e pelas amizades que conquistei, por ter conhecido o Canguçu como conheço, e por ter compreendido a minha comunidade como compreendo. E isso tudo é um subproduto da minha atividade legislativa, mas com toda a sinceridade. Muitos convites foram feitos para concorrer a vereador ou a prefeito. Eu digo, a minha fase já passou. Eu agradeço a oportunidade que tive, me sinto também livre da responsabilidade de representar a minha comunidade, porque fui vereador não por iniciativa própria, foi por convite, quase imposição partidária, por candidato da época. E lançam a gente nessa obrigação, e a gente tem a felicidade de ser eleito, e depois tem que colher os louros e arcar com os compromissos e sofrer todo tipo, às vezes, de injustiças e julgamentos que muitas vezes não fomos nós que provocamos. Foi lá em Rondônia, lá no Pará, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, mas nessa aldeia global que nós vivemos, reflete nos legisladores daqui também, né? Uma conscientização geral que se estabelece por essa aldeia global que nós vivemos, de informação real, e diária e permanente, em relação, notadamente, à corrupção endêmica, sistêmica que nós temos no país. O senhor sempre foi um nome muito forte dentro do MDB. O senhor não tem envolvimento político hoje mais, doutor? Eu me desfilei do partido. O senhor não é mais filiado ao MDB? Não sou mais filiado ao MDB. E por questões diversas, até para me ver livre de convites que pudessem ocorrer também. Mas sigo analisando a política local, né, e participando dela como eleitor, de forma mais isenta no momento, de modo que não tenho afiliação, como perguntasse. Como é que o senhor enxerga o cenário político atual? O cenário político atual é um cenário incipiente, iniciante. A política é como as nuvens, Marcelo. Hoje tu olha para as nuvens, elas estão de um jeito. Nós estamos no mês de maio, a eleição é em outubro, e as previsões, é claro, do tempo até hoje já se estabelecem também, não é assim? Tempos atrás não se sabia o que poderia acontecer no mês seguinte, em termos climáticos. Hoje já se tem essa possibilidade. A política, nós temos previsões, mas eu comparo ela com as nuvens. Tu olha hoje, está de um jeito, olha amanhã, está de outro. Depende da apreciação de uma população que, em sua maioria, está silenciosa. Nunca se deve desprezar a opinião de quem está quieto, porque os debates, conversas sobre política são frequentes na rua, por aqui e por ali, mas tem uma grande parcela da população que nem tu, e nem eu, e nem ninguém ouve, porque elas são silenciosas, o voto é secreto. Então, nós tivemos surpresas muito grandes no Estado do Rio Grande do Sul, no município, com os resultados eleitorais. As tendências normalmente se confirmam, mas temos surpresas extraordinárias. Por exemplo, eleições de governador, quem é que diria que um governador que já foi eleito, no início da campanha, ninguém não dava nada por ele? Para presidente é a mesma coisa, para governador também, para prefeitos. Quando se vê, estoura uma surpresa, não é assim? Então, me parece que o quadro está definido, aparentemente, pois não sabemos nem isso, faltam vice-prefeitos, ou quem sabe candidaturas a prefeito ainda. E quando esse sistema todo de partidário estiver definido em movimentação, que nós veremos, quanto mais se aproximar as eleições, que nós teremos mais
uma opinião mais apurada, mais assertiva do que poderá acontecer. O que estabelece a nível nacional, estadual e às vezes até aqui? As pesquisas. Pesquisas de intenção de votos, não temos nenhuma ainda. Nós temos opiniões. Agora, a coisa não esquentou ainda. E as nuvens estão se movimentando, os partidos estão se movimentando, os candidatos estão se movimentando. Quem correr mais e não fizer bobagem durante a campanha política, possivelmente ou certamente será o eleito. As oportunidades estão aí. Não se iludam e não se imagine que esteja tudo definido, porque não está. A eleição só acontece em outubro. Já tivemos surpresas em Canguçu, não tivemos? Tivemos, sim, né? Sim, sim. Quem é que poderá dizer o que acontecerá agora aqui? Espero que nos abençoe aí a consciência popular de eleger um administrador que tenha, principalmente, Marcelo, garra, denodo, força para enfrentar as dificuldades que nós teremos no futuro. Porque será muito difícil administrar Canguçu ou qualquer estado aqui, qualquer município ou estado do Rio Grande do Sul. Isso não é para. Parece que é um privilégio, mas eu digo para todos que estão me ouvindo. É um fardo. É um fardo. É muito desgastante. Tu olha o semblante do governador de hoje, um rapaz com a idade que tem, parece um velho já. Pelo desgaste, pandemia, agora essa tragédia. Todos nós, tu, eu e a população toda, os governantes, de uma forma inconsciente, estamos afetados ainda pela pandemia. E todos nós estamos afetados por essa questão traumática no estado do Rio Grande do Sul. Embora inconscientemente, por menos que nós queremos ligar a televisão, por menos que nós queiramos ouvir as notícias, isso abate na nossa mente e nos deixa com um grande gigante da alma, Marcelo, que se chama medo. Medo, insegurança das questões que estão por vir. Porque essa revolução, em termos climáticos, em termos de sanitários, é uma coisa, são fatos e episódios que nos traumatizam, nos deixam cicatrizes na alma, na mente, que a gente inconscientemente, embora queremos superá-las, nós sentimos. E tu vê na parte emocional das pessoas que isso não se dissipa, porque a preocupação está lá no fundo do nosso inconsciente. Nós vemos agressividade nas redes sociais, nós vemos assim uma situação que as pessoas estão fora, muitos estão fora, ou calados ou falando demais, ou agressivos demais ou prostrados demais, em função dessas questões emocionais que nós enfrentamos. Pandemia, enchentes, guerras pelo mundo afora, todo esse contexto aí geopolítico e local nos dá um desagrado muito, muito profundo, preocupante, porque ver desgraça ninguém quer ver, né? Todo mundo sonha com um mundo melhor. Nós estamos vendo um mundo com dificuldades, infelizmente. Doutor Conrado, uma questão a nível de município, há alguns anos agora, 2019, né, 2018, 19, teve a aprovação da nova lei do IPTU aqui no município de Canguçu. O senhor foi contrário, né, ao aumento que foi proposto e aprovado pelo Legislativo. O senhor lutou. Eu quero saber, o senhor segue lutando em relação a essa questão, doutor Conrado? Meu amigo, na época eu apresentei um projeto de lei de iniciativa popular para buscar uma situação que equalizasse, que equilibrasse a questão do IPTU. O que aconteceu em Canguçu? Tem um tempo para falar sobre isso? Claro. Foi feito aqui por pessoas estranhas a Canguçu. Pessoas contratadas, técnicos, entre aspas. Eu te digo mais uma vez, mais difícil do que cumprir um dever é conhecer o dever a cumprir. Nós temos aqui os nossos fiscais tributários em Canguçu, nós temos funcionários públicos, nós vimos aí com grande alegria serem pavimentadas as ruas da cidade, consultando as pessoas e fazendo com que as pessoas participassem.
economicamente da construção dessas pavimentações, não foi assim? Então eu te pergunto, te consulto, por que não fizeram para a questão do IPTU mesmo trabalho de pesquisa em relação a cada localidade do município, a cada metro de distância, em cada quadra, em cada rua, em cada bairro, para ver um sistema de avaliação real de cada imóvel e de cada contribuinte? Por que não fizeram isso? Contrataram técnicos que vieram para cá e fizeram uma planta genérica de valores, como se eu pudesse aplicar um medicamento para todas as enfermidades que se acometem sobre a população de Canguçu. Eu te pergunto se é possível? Eu vou dar um remédio milagroso para todo mundo, porque todo mundo tem o mesmo problema. Claro que não é possível, não pode ser assim, e assim estabelece qualquer sistema que eu queira resolver em termos de população. Tu não pode, em relação à tua família, tendo diversos filhos, dar o mesmo tratamento para todos os filhos, sendo com idades diferentes, com condições diferentes. Então, os problemas têm que ser tratados, no meu ponto de vista, de forma individual, porque vindo para o sistema aqui de IPTU, cada terreno tem uma peculiaridade diferente, declividade, valores diferentes, enfim. Os valores da General Osório são diferentes da General Câmara, da Júlio de Castilhos, de uma ponta da rua é diferente, da outra, e assim por diante. Então, trazer técnicos, entre aspas, de fora de Canguçu, para implantar, incutir e colocar goela abaixo aqui na nossa população uma planta genérica de valores, para mim foi um contrassenso, um equívoco, um erro. Um erro. Por quê? Porque nós teríamos pessoas aqui qualificadas que não foram ouvidas dentro do sistema tributário da própria prefeitura, que poderiam fazer uma avaliação adequada e outra, participativa com o contribuinte. Porque, de acordo com o Código Tributário Nacional, quem atribui o valor ao seu patrimônio é o próprio contribuinte. Mas isso aí foi esquecido. Então, foi uma imposição odiosa, no meu ponto de vista, por isso eu fui contrário. Propus uma legislação, na época, de iniciativa popular, com milhares de assinaturas, que a Câmara, na sua maioria, rejeitou também. Então, eu vejo ainda uma sequela, vejo ainda uma cicatriz, vejo ainda uma injustiça, em termos arrecadatórios, do município de Canguçu com o IPTU, que foi imposto através dessa planta genérica de valores. Não se foi ouvido na época, houve uma imposição imperial, ditatorial da parte do Poder Executivo, que gerou aí um desgosto bastante significativo em boa parte da população canguçuense. De modo que, entendo eu, que havendo sensibilidade de candidatos a prefeito e querendo aparar essas arestas que existem no nosso município, as injustiças decorrentes, poderão rever essa planta para que haja uma harmonização no nosso meio e não existam pessoas tão oneradas como estão sendo hoje em dia, em termos de IPTU. Existe injustiça, sim, no sistema tributário em relação ao IPTU, que afetam de uma forma muito grave pessoas que não têm uma renda proporcional ao valor que lhes são cobrados. Tá certo. Doutor, uma imensa audiência, muita gente conosco, muitos comentários, todos eles positivos pelo que eu estou acompanhando aqui. Ex-prefeito Cássio Mota, Nilson Pins, meu querido amigo doutor Gustavo da Cunha Goulart, Giovanni Peixoto, meu amigo Darlan, ali, o Darlan cabeleireiro, gente bueníssima, Vera Fonseca, Celoí Alves, o Gilberto Lessa, o Jair Xavier, né? Doralina Silveira Menezes, Celoí Sampaio, Luiz Carlos Gomes, lá no meu querido 4º Distrito, Márcio Zanetti, Betinho Braga, nossa, Leia Rocha, Lauro Cunha, meu amigo Pelé, Alexandre Luna, Madalena, Fernando Tavares, ex-vereador Davi Casarim, minha amiga Regina Moreira, Clarinha Radic, Luiz Aguiar, nosso amigo Palica, que está realizando uma campanha aí para a operação do joelho, também nos acompanhando. Olha, e muitas mensagens aqui no WhatsApp, minha amiga professora Leia Rosa Cardoso, entre muitas pessoas que nos acompanham aqui.
elogiando, né, a sua entrevista, a sua postura. E eu também, de igual forma, agradeço mais uma vez, doutor, o senhor ter aceito o convite para a gente conversar, para trocar uma ideia, e com certeza muito salutar, muito positiva as suas palavras. Muito obrigado, sucesso sempre, e o microfone da Rádio Cultura fica sempre à inteira disposição. Meu amigo, contextualizando o debate que nós estamos tendo, tenho a palavra do meu amigo Cássio Mota. Eu tenho aí também a palavra do ex-vereador e assessor parlamentar, Nilson Pins, que em nome desses dois, o Davi Casarim, também ex-vereador, em nome dessas pessoas eu agradeço a participação de todas as demais, mas eu agradeço em nome deles porque eu quero deixar aqui uma palavra de justiça em relação à política, que a política ela deixa grande parte dos debates, ela deixa uma intensidade muito grande de questionamentos, mas lá no fim e ao cabo de tudo que se passa, deixa uma grande amizade. Eu tenho uma grande amizade pelo Cássio, tenho uma grande amizade pelo Davi Casarim, tenho uma grande amizade pelo Nilson Pins, tenho uma grande amizade por todas as pessoas com quem a gente conviveu no mundo político. E eu quero dizer para ti, Marcelo, a política ela imita a vida. E a vida é a arte de fazer amigos, é a arte da concórdia, é a arte da construção, é a arte de elevar o mundo em que nós vivemos, é a forma de nós nos agregarmos em prol, em favor do meio que nós vivemos. Então, nós temos que ter na política, e sempre tivemos, pontos de concórdia e pontos de discórdia. As pessoas brigam as ideias, mas não brigam as pessoas. A política, como a vida, é a arte de fazer amigos, e nós temos que trabalhar permanentemente nesta arte. Não é a arte da fofoca, não é a arte da intriga, não é a arte da maledicência, da malevolência. A política tem que ser um palco da criação, das soluções, dos problemas da nossa comunidade. Nós não podemos, que eu vejo com tristeza e vergonha, iniciativas de pessoas que pisoteiam em cima das outras para se criarem na política. Não. Essas pessoas, tu pode saber de uma coisa, a bigorna sempre dura mais do que o martelo. A pessoa que não é honesta, a pessoa que não tem dignidade na atuação política, ela vai perdendo espaço sempre. Aquela pessoa que só sabe trazer negatividade, críticas, infelizmente ou felizmente, essa pessoa vai tendo o descrédito da população. Eu deixo aqui essa reflexão para que nós tenhamos no futuro uma união de esforços para que haja uma convergência dentro dos poderes e nós possamos, então, superar as dificuldades que nós tratávamos aqui, que virão com mais intensidade que nós tivemos no passado. Agradeço a oportunidade de teres me convidado, eu tenho uma grande admiração pela tua pessoa, pelo teu destaque, de estar representando o Canguçu nessa profissão maravilhosa que é de levar a comunicação, as informações para a população. Tu és um ícone no radialismo canguçuense, retornas a essa terra, que é motivo de alegria para cada um e todos nós. Por isso eu deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento, estarei sempre à tua disposição, te desejo vida longa e sucesso em todas as atividades que tu desempenhas, com toda essa tua bondade que tens no teu coração maravilhoso. A tua família é amiga e pessoas que são da mais estreita relação que nós temos, que orgulhem a comunidade canguçuense. Agradeço a todos, tudo de bom para todos, saúde, paz e alegria. Muito obrigado. Tivemos até um corte de luz, mas continuamos no ar, né? O nosso sistema segue no ar. Tivemos um corte de luz e uma gratidão imensa, um muito obrigado ao doutor Conrado Hernani Bento Neto, nos dando a alegria, a satisfação e a honra das suas sábias palavras na manhã desta sexta-feira aqui no Show da Manhã, que agora vai para o intervalo comercial. Cultura. Então tá, meu amigo. Obrigado.